Bom dia, juniores! Tudo bem com vocês? Eu sou tia Suelen e a aula de hoje vai ser comigo. Só que hoje nós vamos aprender pouco diferente do que as aulas anteriores. Nas aulas anteriores estávamos aprendendo sobre os heróis do Antigo Testamento, correto? Nós entramos no mês das crianças, então nós vamos aproveitar que a nossa revista acabou e vamos entrar no tema do mês das crianças, porque você, junior, ainda é criança. Sim, você ainda é criança. Não só porque a nossa igreja estabelece assim, mas até os 12 anos você ainda é criança. Então, nós vamos conversar um pouquinho diferente. Nós vamos conversar com um slide relacionado ao propósito de Deus para a tua vida, ao tempo de Deus para a tua vida. A nossa aula já está pronta aqui atrás. Então, vamos começar? Já está na hora. Então, vamos lá para a nossa aula de hoje, juniores. A nossa aula de hoje tem como versículo base Eclesiastes 3:1. Abram a Bíblia de vocês em Eclesiastes 3:1, ok? Tudo tem seu tempo determinado, e há tempo para todo propósito debaixo do céu. Mas, se tudo tem seu tempo, quanto tempo tem o dia de vocês? Quanto tempo tem o seu dia? Quantas horas? 24 horas. 24 horas, né? O dia tem 24 horas. E tem hora para tudo dentro dessas 24 horas. O que você faz no seu dia, junior? Vamos lá para alguns exemplos. Bom, a gente acorda, né? Fazemos a nossa higiene pessoal. Aí a gente toma café da manhã, né? A gente estuda, brinca, ajuda com as atividades de casa, faz a higiene pessoal, faz lição de casa, a gente participa de culto. Agora eu te faço uma pergunta. Você já parou para pensar o tanto de tempo da sua vida que já foi embora? Quantos anos você tem, junior? Você tem 10, você tem 8, você tem 9, você tem 12, você tem 11. Quantos anos você tem? Se você tem 10 anos, você já teve 10 anos da sua vida que foi embora. Você já pensou nisso? Fica a meditação. Lá em Eclesiastes 3:1, que a gente já leu, diz que tudo tem o tempo determinado e há tempo para todo propósito debaixo do céu. Mas me respondam agora, o que é propósito? Vocês sabem o que é propósito? Eu vou explicar para vocês o que significa propósito. Propósito é a intenção, a finalidade, o objetivo, é o saber o porquê daquilo acontecer. Ali, ó, eu coloquei para vocês uma imagem de um alvo com uma flecha. Mas o que isso quer dizer? Quer dizer que a finalidade da flecha ali é acertar o alvo, correto? Ou vocês acham que a flecha tem a finalidade de sair voando para além, sem finalidade alguma, sem acertar em lugar nenhum? Esse é o objetivo da flecha. Acertar o alvo é a intenção, é a finalidade. Foi para isso que o alvo e a flecha foram criados. Para que a flecha acerte o alvo. Agora tá ficando mais claro. Tudo tem seu tempo determinado. E há tempo para todo propósito debaixo do céu. Todo propósito, todo plano, todo projeto, toda intenção debaixo do céu. Agora, vamos ler comigo aqui, ó. Deus tem um projeto para mim. Vamos ler agora toda a frase. Deus tem um projeto para mim. Então, Deus tem um propósito para mim, porque propósito é o projeto, correto? Que a gente acabou de aprender. Deus projetou a sua vida antes de você nascer. Responda para mim, Junior.
Onde você estava antes de você nascer? Você estava sendo projetado. O propósito de Deus para a tua vida estava sendo feito para que quando você nascesse, tudo se cumprisse. Então vamos ver ali. A gente passa por várias fases na nossa vida. A gente é bebê, aí a gente vira criança, daí a gente chega na adolescência e juventude, né? Aí a gente se torna adulto, a gente casa, aí a gente tem uma família, aí depois a gente fica idoso, a gente fica velhinha, a gente vira vovô e vovó. Vocês conhecem pessoas nessas fases? Conhece algum bebê? Conhece alguma criança além de você? Junior além de você? Conhece alguém jovem que esteja fazendo faculdade, por exemplo? Você conhece alguém que acabou de se casar? Conhece uma família além da sua? Uma família que tenha mãe, pai e filhos? Você conhece algum idoso? Um casal de idoso? Eu conheço pessoas em todas essas fases da vida dela. Para tudo tem um tempo determinado. Sua vida é importante para Deus e por isso Ele te criou. Você é um projeto de Deus. A tua criação é um projeto de Deus. Existe uma finalidade para você ter nascido. Deus tem projetos para realizar na sua vida. Quem estava no começo do ano, na nossa aula, primeira ou segunda aula de EBD, que eu falei sobre existir um propósito para o seu nascimento e dei um testemunho sobre o propósito de Deus na minha vida, desde o ventre da minha mãe. Vocês lembram disso? Eu contei o meu testemunho e conversei com vocês nesse dia. E muitos participaram comentando o propósito de Deus para a vida de cada um. Deus tem um propósito para a tua vida. Está escrito. Mas você tem que respeitar o tempo. Você pode adiantar o que vai acontecer daqui a um ano? Vamos lá, Junior, fecha os olhos comigo agora. Fecha os olhos, todo mundo aí nas suas casas fechando os olhos. Agora, quando eu falar 3, você abre o olho. 1, 2, 3. Abriu? O dia passou? Já é daqui 10 anos? Já é ano que vem? Não deu certo? Fecha de novo. Vou contar até 3. 1, 2, 3. Já é Natal? Para mim não mudou nada. Não é Natal, não é ano que vem. Não é daqui 10 anos. É apenas o tempo correndo normalmente. É impossível alguém dormir bebê hoje e acordar um adulto amanhã. Tudo tem o seu tempo. Nós precisamos respeitar o tempo para todas as coisas. Porque todas as coisas que Deus estabelece, existe um propósito. E tudo tem seu tempo para acontecer. Para tudo tem um tempo determinado. Repita comigo. Para tudo tem um tempo determinado. Mais uma vez. Para tudo tem um tempo determinado. Você não precisa acelerar. Tudo tem o seu tempo. Existe tempo para ser bebê, para ser criança, para ser adolescente, para ser jovem, tempo de ser adulto, tempo de ser idoso. Existe tempo para todas as coisas. Não podemos esquecer disso. Há tempo para todas as coisas. Deus tem um projeto para você. Não se preocupe, não corra, não tente avançar o tempo. Cada coisa tem o tempo determinado por Deus. É por isso que eu estou trazendo essa palavra para vocês hoje. Porque nós estamos no mês das crianças. Junior ainda é criança. Não só para nossa igreja,
mas pelo Estatuto da Criança e do Adolescente, vocês ainda são crianças. Em uma outra fase da infância, que não é aquela primeira fase de quando você está no Ministério Infantil, mas você ainda é criança. Não tente avançar as coisas. Não tente correr e fazer coisas que não está na sua idade de fazer. Por exemplo, Júnior de 12 anos tem idade para namorar? Não. Júnior não tem nem idade para pensar em namorar. Júnior dessa idade tem idade para trabalhar? Não. Júnior não tem idade para trabalhar. Não podemos apressar as coisas, temos que fazer cada coisa em seu tempo. Mas por que fazer cada coisa em seu tempo? Porque o tempo é estabelecido por Deus. E o exemplo melhor que eu vou passar para vocês é relacionado a um personagem da Bíblia, Jesus. Vocês acham que Deus não tinha poder para mandar Jesus já adulto para a Terra? Claro que tinha, né? Deus é poderoso. Ele não precisava ter mandado Jesus bebê para cá, pequenininho para cá. Ele não precisava ter mandado Jesus bebezinho, né? Ele podia ter mandado adulto para facilitar as coisas. Mas não. O que Deus queria nos ensinar era que existe tempo para todas as coisas e todo tempo é determinado por Ele, por Deus. Deus tinha um projeto para Jesus, mas tudo tinha que acontecer no tempo determinado. E Ele esperou o tempo determinado por Deus. Jesus esperou o tempo determinado por Deus. Jesus veio ao mundo bebê. Quando bebê, ele foi apresentado no templo, assim como fazemos com os nossos bebês. Com 12 anos, que é a idade de vocês, juniores, de alguns de vocês, se você ainda não tem 12, deve estar chegando em 12 anos já, né? Ou já passou, já está com 13. Com 12 anos, Jesus já conversava com os doutores, ensinando sobre o Pai. Jesus esperou o tempo determinado por Deus. Quando ele se tornou um adulto, que ele começou a trabalhar, a operar milagres, né? Mas, lembre-se, Jesus esperou, mas não esperou de braços cruzados. Ele sempre buscou o Pai. Com 12 anos, ele já ministrava a palavra, já conversava com os doutores, falando sobre o Pai. Ele em momento nenhum esperou o tempo de Deus de braços cruzados. Jesus falava do amor de Deus para toda a multidão, mas sempre esperando o tempo de Deus, porque ele sabia que Deus tinha um projeto para a vida dele, que ele não tinha vindo no mundo à toa. Ele sabia que existia um plano para ele. Até que Jesus morreu na cruz. Para quê? Para que esse plano fosse realizado. Para que esse projeto de Deus para a vida dele se concretizasse. O projeto de Deus era que as pessoas pudessem ser perdoadas pelos seus pecados. Por isso, no tempo determinado por Deus, foi que ele morreu. E não quando qualquer um outro quis, ou quando ele quis, ele aguardou o tempo de Deus. Mas ao terceiro dia, Jesus ressuscitou, cumprindo o projeto que Deus tinha para a vida dele. O projeto ainda não acabou ali. Depois ele subiu ao céu e foi preparar um lugar para nós, que estamos hoje vivendo o nosso tempo, do nosso plano que Deus tem para nós. Mesmo Jesus sendo tão poderoso, ele esperou o tempo determinado por Deus. Mas e você, Júnior? Você está esperando o tempo determinado por Deus? Jesus nasceu um bebê, com 12 anos ele já ministrava a palavra, depois ele começou a fazer milagres, ele morreu na cruz, ele ressuscitou. E sabe por que Jesus esperou tudo isso acontecer para ele morrer na cruz e ressuscitar?
porque tudo tem seu tempo determinado e há tempo para todo propósito debaixo do céu. Está escrito em Eclesiastes 3:1. Então, Júnior, a conclusão da nossa aula de hoje. O que vocês precisam ter em mente para todo o restante da vida de vocês? Siga o exemplo de Jesus e espere o tempo de Deus. Não corra, não apresse nada, Júnior. Não apresse as coisas que têm que acontecer no seu tempo. Viva o projeto que Deus tem para a tua vida a cada etapa da sua vida. Porque o projeto de Deus na tua vida não vai começar quando você ficar adulto. O projeto de Deus na tua vida vai começar a partir do momento que você foi criado por Deus. Lá no ventre da tua mãe. Você já era um projeto. Só que um projeto existe em várias fases. E você está em determinada fase e deve respeitar o tempo desta fase. Esse é o nosso ensinamento de hoje. Tudo tem seu tempo determinado e há tempo para todo propósito debaixo do céu. Eclesiastes 3:1. E é isso aí, pessoal. Espero que vocês tenham entendido a nossa aula, entendido o contexto do versículo bíblico que muitos já conheciam, mas não entendiam. Espero que vocês tenham entendido sobre o propósito de Deus para a vida de vocês e fica para essa semana o desafio de meditar. Meditar na palavra do Senhor, no versículo que vocês aprenderam hoje. Qual o propósito de Deus para a sua vida? Qual o tempo de Deus que você está vivendo agora? Você está de braços cruzados ou você está fazendo como Jesus, que com 12 anos ele já ministrava? Lembrem-se, tudo tem um tempo determinado. Tudo por Deus e não por nós. Um abraço para vocês, uma excelente semana para vocês, que seja uma semana abençoada e obrigada a todos que participaram do nosso culto e vamos aguardar a nossa Game Night. Não esqueçam, tem surpresa do mês das crianças sim para Junior. Aluno da EBD tem surpresa sim. Aguarde mais informações nos grupos do WhatsApp, no Instagram. Ok, pessoal? Um beijão para vocês. Tchau. Fiquem com Deus.